paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Vamos à gotinha teológica de hoje? O nascimento de Jesus. Somente Mateus e Lucas contam a respeito do nascimento e infância de Jesus. E cada um deles relata incidentes diferentes. Ver em Lucas 1, capítulo 1, versículo de 5 a 80. Maria, nos 3 primeiros meses depois da visita do mensageiro celestial, ficou hospedada na casa de Isabel. Leia em Lucas, capítulo 1, versículo 36. Quando ela voltou a Nazaré, José ficou sabendo do seu estado. Ele certamente ficou perplexo quanto à atitude de ser adotada. Sendo homem muito honroso, quis proteger Maria das supostas consequências, a desonra pública ou o destino até pior. Foi então que o anjo apareceu a José e lhe explicou o que estava acontecendo. Para evitar alguns escândalos, ainda teve de guardar o segredo da família, visto que ninguém teria acreditado na história de Maria. Somente depois que a natureza divina de Jesus foi autenticada pelos seus milagres e pela sua ressurreição dentre os mortos, é que Maria pôde falar livremente do seu segredo celestial e da concepção sobrenatural do seu filho. Sobre o nascimento virginal, leia no comentário sobre Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38 na Bíblia. Outra Maria, Maria Madalena, seguidora de Jesus, também é mencionada várias vezes no Novo Testamento. Diversas referências, vamos citar algumas. Mateus, capítulo 27, versículo de 56 a 61. E o capítulo 28, versículo 1. Marcos, capítulo 15, versículo de 40 a 47. Ainda Marcos 16, versículo 9. Lucas, capítulo 8, versículo 2. Ainda Lucas, capítulo 24, versículo 10. João, capítulo 19, versículo 25. Ainda João, capítulo 20, versículo 1 ao 18. Vamos falar um pouco sobre José. Bem pouco é dito a respeito de José. Foi com Maria, mas José foi com Maria para Belém e estava com ela quando Jesus nasceu. Leia Lucas capítulo 12, versículo de 4 a 16. Também estava com Maria quando Jesus foi apresentado no templo. Leia Lucas capítulo 2, versículo 33. Foi José quem os levou para o Egito e os trouxe de volta para Nazaré. Isso mesmo, leia lá em Mateus capítulo 2, versículo 13 e depois 19 ao 23. Também levou José a Jerusalém quando este tinha 12 anos de idade. Lucas capítulo 12, versículo de 43 a 51. A única outra referência a ele diz que era carpinteiro e chefe de uma família de pelo menos 7 filhos. Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Certamente deve ter sido um homem bom e exemplar para ter sido escolhido por Deus para ser o pai de criação do próprio Filho de Deus. É possível que tenha morrido antes de Jesus iniciar seu ministério público, embora a linguagem de Mateus, capítulo 13, versículo 55, e de João, capítulo 6, versículo 42, possam subentender que ainda viva naquela ocasião. Deve ter morrido antes da crucificação de Jesus. De outra forma, não haveria necessidade de Jesus entregar sua mãe aos cuidados de João. Leia João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Agora um pouco sobre Maria. Maria, depois da história do nascimento de Jesus e da sua visita a Jerusalém aos 12 anos de idade,
Bem pouco se diz a respeito de Maria. De acordo com Mateus, capítulo 13, versículos 55 a 56, ela foi mãe de pelo menos 6 filhos além de Jesus. Foi por sugestão dela que Jesus transformou a água em vinho em Caná, sendo esse o seu primeiro milagre. Você pode ler lá em João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Posteriormente, a menção de ela tentar chegar até o meio da multidão. As palavras de Jesus naquela ocasião indicam com clareza que o grau de parentesco que ela possuía com ele não lhe conferia nenhuma vantagem espiritual especial. Leia Mateus capítulo 12, versículo 46, Marcos capítulo 3, versículo 31 e Lucas capítulo 8, versículo 19. Maria esteve presente na crucificação e Jesus a entregou aos cuidados de João, repetindo em João capítulo 19, versículo 25 a 27. Não há registro do aparecimento de Jesus a ela depois da ressurreição, embora a ausência desse fato na narrativa não signifique que não aconteceu. A última menção de Maria acha-se em Atos, capítulo 1, versículo 14, quando estava orando com os discípulos. E é só isso que as Escrituras têm a dizer a respeito de Maria. Só isso, mas já é bastante para quem foi a mãe do nosso Salvador, não é mesmo? Podemos, entretanto, imaginar Maria como uma mulher quieta, contemplativa, dedicada, prudente, que partilhou das preocupações e cuidados que as mães têm em comum. Nós a admiramos, nós, os protestantes, a honramos, a amamos, por ter sido a mãe do nosso Senhor e Salvador. Só podemos imaginar o impacto sentido na vida de Maria ao ser escolhida por Deus para dar à luz, de modo sobrenatural, o Salvador do mundo. Que mulher bem-aventurada! Quem foram os irmãos e as irmãs de Jesus mencionados em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56 e em Marcos capítulo 6, versículo 3? Você sabe? O significado claro, singelo e natural desse texto é que eram os próprios filhos de Maria e José. Essa é a opinião geralmente sustentada entre os comentaristas da Bíblia. Meu irmão e minha irmã, nós vamos dar uma pausa e no próximo áudio, a Gotinha Teológica trará para você a visita dos magos. A paz do Senhor, espero que as nossas gotinhas teológicas estejam lhe edificando em nome de Jesus.